pessoal, então eu vim trazer aqui para vocês uma explicação sobre o mapa natal transdimensional, uma pequena explicação, a fim de que vocês possam perceber a profundidade dessa ferramenta para autoconhecimento, mas não só para autoconhecimento, sobretudo para um desenvolvimento de uma vida mais produtiva, mais feliz, mais focada, mais real, diria, né? Com menos influências externas, com menos influências de ideologias, porque na medida que você se conhece, tem certeza do que você veio fazer, as influências externas, os pertencimentos, né, de grupinhos que se formam nesse mundo, pela ausência de conhecimento de si mesmo, do propósito de vida, eles cessam na vida da pessoa que se conhece. Então essa ferramenta, ela é essencial. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, só a título de informação mesmo, conhecimento, uma partezinha. Eu consegui acessar 2 pessoas que nasceram no mesmo dia, mesmo ano, hora, no mesmo país, mas em lugares um pouquinho diferentes. Uma diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo. A princípio, elas seriam gêmeas, vidas iguais. E eu vou mostrar para aquele que também diz: ah, se todo mundo nasceu no mesmo dia, todo mundo tem a vida igual. Sim ou não? Um pouquinho de sim, um pouquinho de não, porque cada um tem a sua individualidade e pequenos detalhes no mapa podem dar uma outra versão, um outro caminho, melhor dizendo, para aquela tendência, possibilidade. Eu trabalho com mapa natal transdimensional que lida com as energias como possibilidades. Então você junta as energias dos planetas, né? Vamos dizer assim, né? São energias que estão atuando nesse sistema. Se sair qualquer planeta desse, já cria um caos. Então, da mesma maneira que a Terra mantém o seu equilíbrio, o seu magnetismo, devido não só às energias que mantêm equidistantes, tudo certinho, movimentando, como há influências, sim, eletromagnéticas em todo esse sistema. Estamos falando do sistema solar apenas, tá? Qualquer corpo que adentra esse sistema solar é visto como ameaça. A astronomia está cansada de nos alertar disso. Há um risco de um asteroide atingir a Terra. Há um risco de um asteroide atingir a Lua. Por quê? É como se fosse um antígeno dentro desse sistema. A gente tem que se defender, porque não sabe o estrago que vai fazer. Às vezes faz um estraguinho, às vezes cai mesmo, às vezes não. Temos, pelo menos, possíveis histórias ou lendas a respeito de um asteroide imenso que caiu na Terra. Isso é uma teoria. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se caiu e aconteceu o que dizem que aconteceu, foi um grande estrago. Então seria quase que determinar a morte do que ali estava presente. No caso, são os dinossauros, né? Assim dizem. Então, nós temos que estar atentos também ao que é teoria realmente científica, é comprovada e o que não. Mas a gente especula, faz parte da natureza humana, jogar as hipóteses, especular para depois comprovar ou não que é verdade. O mal é sair acreditando em qualquer coisa sem nenhuma comprovação. Esse é o problema, né? Então, a astrologia é uma ciência muito antiga de autoconhecimento, não só de autoconhecimento, gente, de previsão, tá? Tem gente que faz previsão assim precisíssima com os dados da astrologia para eventos coletivos. Eu não me detenho nessa parte, estudei. Eu trabalho somente com a geoastrologia para quando a pessoa quer mudar. Ah, eu quero ir para a Europa, em que lugar e tal.
Então, eu vou ver como fica aquele mapa na Europa e Portugal que é Lisboa, porque você vê, se no Brasil há uma diferença entre Rio e São Paulo, há uma diferença entre você dizer, vou mudar para Lisboa ou vou mudar para Colônia, na Alemanha. Então, eu trabalho também com esta configuração, esse tipo de mapa, tipo de cálculo, para a gente ver como você estaria lá. E, aliás, o último mapa que eu fiz foi muito interessante, porque toda a tensão kármica que a pessoa vivia aqui em estado de pânico, confusão no Brasil, quando ela foi para a Alemanha, um outro país lá, uma cidade específica, aquilo cessa, aquela energia some, desaparece, não atua mais sobre ela. Mas é possível isso? Ela vai deixar? Ora, a gente conclui que a dificuldade kármica do mapa dela, ou seja, da vida dela, está relacionada a este país onde ela não deveria estar. Ah, mas ela nasceu errado? Não. Era para justamente fazer isso, ou houve um desvio necessário, talvez porque a Alemanha estivesse se reconstruindo no momento e tal, e os pais vieram para cá. Então, ao retornar ao local onde ela deveria nascer, ao ir para lá, cessa tudo. Isso ocorreu também com meu primo. Meu primo nasceu aqui, cresceu aqui, ele era completamente, vamos dizer, como fosse perdido, muito inteligente, mas acessava um monte de besteira, um monte de coisas, e de repente teve um plim, um insight. E nesse insight eu vou para os Estados Unidos, e fui bem, não para o lugar que todo mundo vai, fui lá para cima, para Michigan, né? Ali mudou completamente a vida dele. Ele passou a se focar mais, fez faculdade, trabalho, esposa, filho, tudo. Veja, a vida dele mudou. Ele vem para cá, eu até fiz o mapa dele e percebi que ao fazer o mapa dele no Brasil e fazer, mesmo o Natal, né? Não só o progredido, o Natal, o mapa natal mesmo. Mesmo falando do mapa natal, não tinha aquela configuração. Aí você pergunta, ele teria que nascer aqui? É uma dúvida que fica. Eu, como não acredito em pagamento compulsório de karma, né? Que karma para mim é ação, é atuação na vida, então por que ele teria nascido aqui? Mas o mapa ajuda, o mapa natal transdimensional vai te esclarecer até o porquê isso ocorreu. Eu consigo tracejar esse processo, mas ele tem um livre-arbítrio de sair e buscar o melhor para ele. Ao contrário de algumas ideologias, até que se diz espiritualistas, que diz que onde você nasceu, com a mãe que você nasceu, toda aquela coisa dolorosa era para ser. Isto é cruel vocês aceitarem. Vocês não deveriam aceitar essas ideologias que massacram a vida de vocês, que impedem vocês de crescer, porque a dor pela dor na ignorância não leva a nada. Vocês não vão realizar o propósito de vocês. Então tem que prestar atenção em que ideologia vocês seguem, né? Então, eu vou mostrar aqui o mapa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Então, o mapa a pessoa nasceu em São Paulo. No mapa B, a pessoa nasceu no Rio de Janeiro. Para evitar identificações, eu vou dizer só o nome do estado mesmo e não a cidade. Mas essas duas pessoas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, tá? Então veja, a lua coincide, o sol coincide, mas o que coincide ali? Ali coincide, né?
Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês de uma outra maneira, né? Então, vocês estão vendo, né? Aqui está o Sol, aqui está o Sol, os dois em Virgem no mesmo grau. Só que esse Sol aqui da pessoa B está bem na casa 11, enquanto que da pessoa A está na cúspide da casa 12. Então, um Sol que já está aqui nessa casa, que é a casa do passado. Esta pessoa A tem mais possibilidade de lembrar de vidas passadas, pode trazer na primeira infância toda essa lembrança, e essa aqui não, está voltada para uma outra questão que está ligada à casa 11. Nesse caso aqui, na letra A, né, que é a pessoa A, ela está com ascendente em Libra. Vejam, aqui já está em Escorpião. Bom, já temos duas pessoas diferentes, embora com um mapa gêmeo praticamente. Por que gêmeo? Mesma hora, né? Mesmo dia e tal, só um local diferente deu esta configuração. Essas duas pessoas trazem o mesmo desafio. Então, a tríade da pessoa A é um Sol em Virgem, é Virgem, Áries e Libra. Esse signo aqui equilibra justamente, isso aqui é terra, isso aqui é fogo e aqui é ar. Então, esta pessoa A tende a ser mais equilibrada, tende à justiça, tende, né, a não deixar as coisas inflamarem muito, não é muito dramática, enquanto esta pessoa B, ela tem lá aquele Sol em Virgem, então vai ser racional, tem uma Lua também em Áries, sendo marcando a segunda parte da tríade, só que a terceira parte vai ser Escorpião, que é um signo de água, mas é um signo que traz, inclusive tem um Netuno aqui, reforçando, né, a importância, né, dessa casa, esse Escorpião. Essa personalidade vai se formar de uma maneira diferente, muito mais de Escorpião do que essa aqui, que está em Libra, e embora parte da casa dela esteja em Escorpião, mas logo no momento inicial, né, os 10 primeiros anos, a pessoa tem a sua formação, inclusive da própria personalidade. Uma personalidade aqui mais tranquila, mais racional, mais de estudo, mais de ponderação, tendendo à diplomacia, do que essa, né? Com muito mais rancor, com muito mais águas profundas dentro de si, uma tendência a não perdoar e etc. Veja, essa pessoa A não tem praticamente nenhum planeta que ative a casa 2, que é a casa da parte material, do dinheiro, do conforto. Essa pessoa aqui já tem, bem no final, mas tem. E o que é final? Final, gente, não é 60, 70, 80 anos, não. Tá? A gente divide mais ou menos em 3 fases da vida. Tá? Aquela infância até uma adolescência, né? Início ali com os 18 anos. Aí vamos partir dali, quase 21. Aí de 21 até bem uns 50 e poucos, né, anos. E uma terceira fase a partir dos 50, 52. Então essa pessoa acessa uma riqueza mais tranquila, um bem-estar, né, está bem aspectado aqui. Mas no final, essa aqui teria que ativar completamente. Vai depender dos trânsitos para ela poder ativar isso aqui. Então, não adianta se bloquear, tem que trabalhar para isso. Esse desafio aqui, Peixes e Virgem, que eu quero denotar dessas duas pessoas, todas duas têm esse mesmo desafio, tá? Que eu chamo de desafio principal. O desafio de Peixes, com rabo do dragão, né, em Peixes, e a cabeça em Virgem, vai nos dar o quê? Uma pessoa que tem o karma da dor e também da saúde. Tá? Nessa pessoa A, este desafio está na cúspide da casa 6, o que a gente já indica que é da casa 6, e provavelmente da casa 12. Essa não. Então veja,
essa diferença do mesmo desafio colocado numa casa diversa muda completamente como a pessoa resolve o seu desafio principal. O desafio principal dessa pessoa na casa A, ele vai ser guiado, né, o tempo todo pelo trabalho na casa 6, enquanto que essa, pelo social, pelo relacionamento, quando se colocar no mundo, pela necessidade de estar compartilhando. E aqui não, trabalho quase escravo, trabalho o tempo todo para poder se realizar. Vai se realizar aqui na casa 12, tá? No sentido de resgate de vidas passadas, e aqui na casa 11 não é resgate de vidas passadas, né? Ela se realiza mesmo num trabalho que se volta para o coletivo, para o social, enquanto essa aqui não. Essa pessoa aqui, ela precisa, né, desse encontro com as vidas passadas, de resgatar, é muito mais forte nessa pessoa a lembrança até, talvez, de vidas passadas, né, para ela poder trabalhar o seu karma. Esse karma aqui, karma da dor, são pessoas que necessitam muito de deixa eu botar aqui, necessitam muito de que a pessoa consiga, né, uma realização pessoal através dessa superação. Então ela traz as lembranças, a pessoa A, ela vai trabalhando essas lembranças, ela vai entendendo melhor, e a outra pessoa, apesar de ter esse mesmo desafio, que é o desafio da dor, são pessoas que têm debilidade de saúde desde cedo, né? Eu conheci as duas pessoas, e a diferença, nenhuma das duas que a gente pode ver ali, tem a presença paterna no mapa, ativa. Só que, num caso da pessoa a pessoa perdeu o pai. Mas era para perder? Aí eu digo para você, não está no mapa essa perda. Por que ocorreu essa perda? Essa perda foram outras inferências, por isso que eu digo, não era para ser. A pessoa B, o pai se separou. E durante um primeiro momento acompanhou, mas depois viajou, foi para outra cidade, constituiu outra família e houve um afastamento. Mas ela sabia que o pai estava aqui e podia ir lá acessá-lo. A primeira não. E por que aconteceu a perda, né? Talvez fosse uma separação para acontecer, talvez não fosse o que ocorreu. É acidente, aconteceu um acidente. Então, o nome acidente é algo que ocorre por acaso. O acaso também ocorre. Existe a sincronicidade, o contraste, mas existem acidentes e acasos. Tanto é que pessoas que falecem por acaso, ou seja, acidente, erro médico, atropelamento, descuido, não é que era para ser, gente. Existe erro. Quando uma ideologia vem dizendo que não existe nenhum erro, ela também não erra. Porque se ela, aquela pessoa que fala isso, né, um espiritualista que diz, somos todos imperfeitos, somos todos falhos. Então, se eu sou imperfeita, sou falha, reconheço esse dado da minha humanidade, o meu erro pode dar em consequências drásticas, em consequências que atuam numa rede kármica e outros não. Quem vai avaliar esses erros? Quem avalia? É isso que eu digo. Então, uma pessoa não pode chegar aqui e dizer que um extraterrestre vai levar a B ou C porque está errando, porque esta dinâmica é típica deste planeta até superarmos, até conseguir realmente aprender com erro e não ficarmos achando que somos perfeitos e ideais. Ah, não, mas nós não somos perfeitos. Essa mesma ideologia
que fala que nós não somos perfeitos, que somos falhos, que somos, fruto do pecado original, qualquer coisa assim, é a mesma ideologia que diz que tudo é karma que era para ser. Não tem como a gente combinar determinismo com erro. O determinismo estaria tudo certo. O próprio erro estaria certo. Então, o acidente que aconteceu, que levou o pai da pessoa A, era para ser? Não. Era para ser um desenvolvimento de uma vida sem a presença efetiva paterna, mas não a morte. Entenderam? Tanto eu trabalho com o mapa, vendo todas as inferências, transdimensionalmente, ver o que trouxe, o desafio principal que está ligado aos karmas, sim. Karmas em que sentido? Das ações passadas de outras vidas, que dá para saber, inclusive progredindo para trás dá para saber de onde veio, E eu também trabalho para a desconstrução da ideia de determinismo e karma dentro do mapa. Porque tem acidente, aí você fala, mas poxa vida, aconteceu acidente? Sim, aconteceu. Nós estamos aqui. Então, nós temos que prestar atenção. Por exemplo, meu companheiro ou companheira vai me trair? Aí você olha no mapa, não tem como você dizer isso. Ou posso dizer assim, tem 2 casamentos aqui possíveis para você. Ou 3. Pode ser separação, pode ser viuvez, Pode ser que um desses encontros seja apenas uma espécie de interregno, não vai trazer grandes consequências, vai depender dos aspectos da casa, do planeta onde está. Então, o mapa, como eu digo, é o mapa, o manual do usuário, por causa disso, e cada um é único, ainda que nasça no mesmo dia, com a mesma hora, no mesmo ano, e acredito que se eu fizesse o mapa de uma dessas pessoas, da mesma maternidade, vamos ver assim. Na mesma maternidade nascem várias crianças, ao mesmo tempo. Aí você fala, olha quantos gêmeos astrais. Cada um ali tem um pai, tem uma mãe, já recebeu uma constituição familiar de DNA e já traz a sua própria bagagem. Nos primeiros anos de vida a gente já vê a inclinação deste ser que vai usando as energias de uma maneira muito única e particular. Então não tem para ser. Tem possibilidades que podem acessar. Aquela pessoa que tem o mapa com o desafio na casa 6, vai trabalhar, mudando de emprego constantemente. Nem sempre o dinheiro vai aparecer, porque ela tem um vazio na casa 2. Então, o que eu faria? Eu diria isso para a pessoa, ativaria a casa 2, que tem como ativar, e aquele trabalho ela ganharia um pouco melhor, e eu posso também diminuir a incidência de mudanças de trabalho. Se ela está mudando de trabalho de 3 em 3 anos, vamos dizer que ela mude de 10 em 10. Para ficar um pouco mais tempo, ter um pouco mais de estabilidade, menos ansiedade e angústia, porque a pessoa A traz uma angústia forte. Aliás, o desafio das 2 já tem a ver com angústia por causa do karma da dor. Então, são pessoas que poderiam se entregar à depressão, mas pode ser, elas podem ativar e mudar isso. Mas, Cristina, e ela só vai descobrir isso depois de certa idade, porque nenhum pai faz, nenhuma mãe. Sim, mas podemos mudar a vida de uma pessoa em qualquer fase da vida dela. E se for nessa meia-idade que a gente diz, a partir dos 28 anos, em que a pessoa já começa com um pouco mais de maturidade,
melhor. Eu tenho clientes mais novos que é muito mais fácil a gente às vezes trabalhar do que pessoas mais velhas, dependendo, claro. Quando eu falo velhos, pessoas mais velhas, no sentido de às vezes ter já feito uma rigidez, mas também vamos dizer, maleável. Eu encontro pessoas com mais de 60, com muito mais abertura do que às vezes pessoas com 30. Já encontrei com 20 mesmo, 20 e poucos anos, pessoas rígidas, fixas. Isso vem também da porção egóica. Quanto mais ego a pessoa desenvolve muito cedo, mais difícil de quebrar. Enquanto as pessoas mais velhas não. Então, o mapa natal transdimensional, que junta diversos sistemas e que foram sintetizados por mim e também em estudos extrafísicos, está disponível para qualquer pessoa avaliar, toda a sua vida, mudar a sua vida, ativar, harmonizar, curar e às vezes no ato de conhecer qual é a sua dualidade, qual é a sua angústia, aquilo cessa e não tem remédio, não precisa de remédio mais. Porque na hora que eu sei que a minha angústia vem de um conflito A e B, alguma coisa assim, eu não tenho por que me bloquear, porque eu já sei o que está acontecendo. Então, fica aí a dica para todos vocês acessarem através do link aí da bio, o mapa natal transdimensional. Não percam essa oportunidade. É um manual do usuário, porque você pode fazer o mapa comigo, aprofundar, fazer a casca transdimensional. Depois é assim, Cristina, eu quero mudar para uma cidade, qual a melhor cidade? Aí eu pergunto, o que você está pensando em fazer? Podemos fazer uma revolução solar. A cada ano esse seu mapa vai modificando, e à medida que você já fez toda uma leitura prévia, fica cada vez melhor e mais profundo fazer essa leitura. É diferente dos mapas de computador que fazem realmente uma leitura genérica para todo mundo. Claro, o computador não está lidando com pessoas na individualidade e os aspectos que são colocados são mínimos, porque não é possível fazer uma leitura dessa, tá? A gente se debruça sobre o mapa, por isso que ele leva tempo. Eu levo de 21 dias, mas quando tem muitos mapas eu peço 28, 30 dias para poder fazer a primeira leitura, que já vou anotando algumas outras coisas, já vou percebendo. Quando eu vou fazer a segunda parte, mais transdimensional, ela flui. Então, em 15 dias, 18 dias, flui uma leitura transdimensional muito profunda. Eu entrego em áudios para a pessoa escutar, porque é bom que ela escute, porque a mensagem é para a alma dela, tá? E a gente pode trabalhar com esse mapa o tempo todo, através de florais, reprogramações, meditações criativas para ativar a parte, PNL, que está dentro dos áudios que produzo, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos, pensem diretamente, avaliem isso, e a gente se vê num próximo vídeo, ok? Obrigada. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.